Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Leandro. Todo mundo que está aqui com a gente. Boa tarde. Bem-vindos e bem. Boa tarde, Boa Antônio. tarde. Boa A tarde, gente já boa estava tarde, aqui no Bruno. aquece antes, gente. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar com o tema Gestão de Talentos, desafios e mudanças que estão impactando o nosso mercado de trabalho. O que mudou? Como nos adaptamos? Como que aprendemos? Como que mantemos uma cultura em um ambiente 100% remoto? Eu sou Bruna Castigos, vou estar mediando aqui a nossa discussão. Trabalho com gestão de pessoas aqui na GUP há mais de 10 anos e hoje eu sou gerente de Customer Success aqui. A GUP é uma startup de recrutamento e seleção e admissão, uma startup de tecnologia para RH, e hoje está 100% remoto, já fechando um ano na semana que vem. Não deixe de interagir com a gente, coloca os comentários aqui do lado, de onde vocês estão, cidade, estado, dúvidas, discussões, maiores tópicos, porque vai ser um bate-papo muito gostoso, muito leve aqui com esses dois convidados feras. E aí eu já vou chamar para eles se apresentarem. Estarão comigo o Antônio Rocha e o Leandro Benatti. Vou pedir para primeiro o Antônio se apresentar em ordem alfabética e depois o Leandro. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Antônio Rocha, sou CEO e fundador da Onze. Falando um pouquinho, a Onze é uma startup de saúde financeira e previdência privada corporativa, para empresas e colaboradores. Até para o pessoal aqui, eu tô falando do meu escritório aqui em casa, em São Paulo. Estou com uma camisa preta, escrito 11, Previdência Reinventada, é o nosso lema aqui na Onze. Prazer estar com vocês. Legal, Antônio. Obrigado, cara. Queria me apresentar também. Eu sou Leandro Benatti, sou diretor de vendas e pré-vendas aqui na UP. Tá? A UP é uma consultoria especialista em implementação de soluções cloud, né? Então, nós somos jovens aí, somos uma startup bem jovem, tá? Espero poder contribuir aí com vocês nesse webinar, fantástico tema. Estou vestindo aqui uma camiseta da empresa preta, né? Faca na caveira, então a gente é Shark aqui na UP, então tem um tubarão aqui na camiseta. Espero poder contribuir bastante aí com vocês. Perfeito, obrigado, Antônio, Leandro. Eu acabei me passando, gente, mas eu estou aqui na minha casa em São Paulo também, com fundo branco, com uma camisa azul escuro, mais ou menos, tenho um cabelo comprido, sou uma pessoa morena, para ter aquela empatia, para todo mundo se conectar com a gente aqui. Gente, e para que a gente já possa ir para as nossas perguntas e interações, eu queria puxar uma primeira grande pergunta, que aí é um questionamento que a gente vem se fazendo muito. Queria que vocês começassem comentando sobre que mudanças que a pandemia trouxe na gestão de pessoas, o que se tornou essencial, o que se transformou nesse processo de gerir um time remoto ou parte híbrido, parte remoto. A gente estava comentando antes de entrar que gostávamos muito de escritório, né? Eu estava trazendo o exemplo da GUP, que é uma startup, mas eu dizia para eles que a gente é uma startup tradicional. A gente gostava de ter o nosso escritório, gostava de cada um ter a sua mesa. O que mudou, Antônio e Leandro, nesse processo de 100% offline para o online? Eu posso começar aqui, e depois, Leandro, passo para você. Do nosso lado, muito parecido, viu, Bruna? A gente aqui na Onze, a gente é super apaixonado pelo escritório, né? A gente tinha uma cultura forte de escritório, de todo mundo se ver, interagindo dia a dia e tudo. E quando a gente teve, né, nós fomos uma das primeiras empresas a ir para o modelo bem remoto, lá em março, né, já faz um ano. E quando a gente mudou, foi um pouco de choque, a gente não sabia muito como que ia ser, né, e para mim, a principal coisa, né, olhando agora um ano depois, eu acho que a parte de estrutura, de infra, de encontrar os meios para a gente se falar, para o trabalho acontecer, isso foi um desafio dos primeiros dias, mas logo se resolveu. O que eu acho que foi a principal mudança que eu vejo é na maneira como a gente consegue, né, ter uma, né, até como gestor, ter uma visão do time, de como o time está. Né? No presencial, você, querendo ou não, você cruza com as pessoas, você olha, você troca um papo, você conversa. Então, você tem um sentimento geral de como que está, né, vou dizer assim, até a saúde mental das pessoas, como está o estado de espírito das pessoas. No remoto, é muito mais difícil de você saber isso. E o que a gente aprendeu é que se você não
né, não se força a marcar reuniões, marcar one-on-ones, se força a ter contato com as pessoas, e tem que ser um trabalho mais forçado, né, no remoto, porque você não encontra com elas aleatoriamente, como você encontra no escritório. Se você não faz isso, você perde esse pulso, né, de como que as pessoas estão se sentindo, como é que está o clima, como é que estão, né, o sentimento das pessoas. Isso eu senti me senti muito mais no escuro, de saber como as pessoas estavam se sentindo durante esse ano. Não sei, Leandro, se do teu lado, como é que foi? Eu acho que é muito isso, né, Antônio? Sobre a empresa, um pouquinho diferente de vocês aí da 11, nós na UP nós já tínhamos essa cultura de remoto, né? Então o nosso time, nós temos obviamente escritórios presenciais, mas a cultura já era ou entrar no cliente e debruçar ali dentro da casa do cliente, né, em projetos, ou dentro de casa mesmo, a gente focava e poucas reuniões, poucos compromissos nós fazíamos no escritório. Isso nos ajudou muito a ser flexível, né, e a se adaptar rápido. Então, as nossas soluções já eram todas em cloud, então nós usamos o GUP, usamos outras soluções, todas em cloud, então a gente não teve esse problema que eu vi em muitos clientes, né, de, puxa, vou sair do físico, como é que eu vou ter VPN para todo mundo, como eu vou ter acesso para todo mundo, como que eu vou suportar toda a minha empresa e os meus clientes de forma remota. Então, isso acho que foi bem mais tranquilo, né? Já se passou um ano praticamente, né? Então, o tempo, acho que no início, tinha exatamente esse aprendizado de como acompanhar a produtividade do time, era tudo muito incerto. Então, os próprios clientes não sabiam o que ia acontecer, o nosso time não sabia o que ia acontecer, e fomos aprendendo. Acho que todos aprenderam juntos, né? Aprendemos com os clientes, aprendemos com o nosso time a fazer essa gestão de forma remota, né, com dailies, com acompanhamento diário. E isso foi muito sobre atividades, né, produtividade, eu que sou de vendas, de números de entrega, de metas, propostas, enfim. Quando eu olho para humano, igual você comentou, Antônio, como você acompanhar o seu colaborador, né, se está tudo bem, se ele está passando por algum problema emocional. Por exemplo, eu trabalho de castigo em casa olhando para a parede, né? Então, como que você lida com isso por muito tempo? E eu percebi muito essa curva, não sei você, Antônio, mas passado um mês a pessoa estava bem, 2 meses, tinha aquela incerteza, foi passando, né, desculpa, mas eu percebi ali que houve uma curva assim de queda, e aí você tem que ter todo um tato, né, junto com o seu RH, trazendo esse time para um acompanhamento mais próximo, mais humanizado também, e não só produtividade e acompanhamento. Então, hoje, quando eu vejo hoje, passado esse um ano, dificilmente a gente tem esses mesmos problemas, né? E, de novo, estamos por um momento incerto. Mas eu acredito que tem 2 cenários aí e faz muito sentido para vocês que estão assistindo também, né? Então, teve, sim, essas ações aqui dentro de casa, tá? A gente sentiu isso também, tá? Essa queda, de certa forma, né? E o aumento aí de questões, né, relativas ao ambiente em casa, o tempo que a gente já estava na pandemia, as pessoas se sentindo, né, até se julgando muito. Poxa, eu tive várias conversas que as pessoas se julgavam. Poxa, eu não estou me sentindo produtivo, eu acho que eu não estou conseguindo entregar tanto quanto eu entregava antes, né, até partindo das próprias pessoas, né, trazendo um pouco isso, que eu acho que é o que você falou, né, teve uma curva, das pessoas se sentirem meio que um pouco sufocadas. E acho que chegou num ponto né, não sei, nos últimos meses eu vi já uma melhoria, acho que as pessoas já começaram, de fato, a se adaptar mais e começaram a se entender melhor, né, nessa realidade que a gente está vivendo hoje. E hoje, Antônio, eu percebo, né, que está muito mais dinâmico. Passado essas curvas, passado essa preocupação, cara, é fantástico trabalhar remoto, né? Você fala com gente no São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, você fala com 10, 15 reuniões ali, tudo no mesmo dia, de 30 minutos, de 20 minutos, você organiza a sua agenda, e isso acaba funcionando muito bem, né? Funciona, né? E sabe que aqui na GUP, trocando um pouquinho com vocês, a gente colocou algumas reuniões cafés. Então, o título da reunião é só um cafezinho, é só para te conhecer, é só para saber como você tá.
quem é você que eu tanto troco? Porque a gente tem Slack, então a gente fala pelo Slack, mas às vezes falta esse olho no olho, mesmo que digital. Então a gente marca às vezes 10 minutinhos. Vamos tomar um café? Vamos nos cruzar no corredor? Porque antes isso ia acontecer no corredor. Ia acontecer pegando um prato na copa, esquentando o almoço, e a gente não tem mais. Então, acho que o que o Antônio trouxe de forçar conhecer as pessoas é um ponto que fez muita diferença para a gente. Todo mundo se adaptou em forçar conhecer. Eu preciso ter contato, eu preciso ter conexão com essas pessoas. Um outro fator que se transformou muito bacana aqui é que a gente tinha uma incógnita na nossa reunião semanal. O escritório foi crescendo, a gente foi crescendo de tamanho, né? Chegou, hoje a GUP está em 250, 260 colaboradores, e a semanal ficava aquele grande escritório e o pessoal conduzindo no microfone, assim, todo mundo parava e ficava olhando. No Zoom, a gente consegue interagir pelo chat, por exemplo. E a gente interage muito mais do que na semanal presencial, porque todo mundo começa a conversar e aí um fala, outro responde, porque está interagindo, é o momento que a gente se conecta. A gente consegue fazer rimas no final da semanal, todo mundo junto, para poder criar esse senso também de pertencimento. Então, isso para a gente foi uma coisa que se transformou muito ao longo desse ano. Aprender a fazer isso de uma forma gostosa. Não sei se aconteceu com vocês também. A gente teve um pouquinho disso, a gente fez, né? A gente também, né, mudou nossos ritos todos para virtuais, então os happy hours que a gente fazia no escritório, né, uma sexta-feira por mês, passaram a ser virtuais. Teve um grupo, né? Tinha um restaurante perto do escritório que muitas pessoas iam almoçar. Então a gente pegou e criou uma reunião com o nome do restaurante para as pessoas almoçarem, né? Então era uma reunião que rola no almoço e sempre tinha um grupo de pessoas que estavam ali almoçando junto, né? Com o nome do restaurante, o título do convite. E acho que foi parecido, né? Alguns símbolos que você vai criando para manter, né, algum nível de interação, manter as pessoas interagindo de maneira mais casual e não tão, né, só reunião de trabalho. Então, ter esses fóruns mais casuais acho super importante, super importante. Eu acho que aproximou mais também, né, gente? Olhando para o cenário que vocês colocaram e para o que eu vejo na UP, por exemplo, nós que trabalhamos e estamos no dia a dia nem sempre tem acesso a todo mundo da empresa, né? Você não tem. Então, por exemplo, o nosso CEO aqui, o Batistella, criou um mesmo modelo de engajamento que todo mundo tem a chance de falar, fazer ali um momento, né, um coffee, né, a gente chama aqui de bate-papo, o nome dele é Batistella, então virou bate-papo, né? E todo mundo ali interage, desde quem está começando na empresa, conhece, todo mundo se conhece, pessoas novas ali se interagem, né? Hoje, por exemplo, quando eu olho para a UP, a gente não conhece todo mundo mais presencialmente. Metade do time a gente cresceu muito, é novo, né? Então, isso foi muito bacana mesmo. Esse senso de pertencer que a Bruna comentou, acho que faz toda a diferença mesmo. Bacana, muito legal. E aí, já puxando dentro dessa linha aí, a gente sabe que muitas mudanças que a pandemia trouxe e essa virada para o home office foi uma delas, foi algo que veio para ficar em muitas das empresas. Hoje muitas empresas não estão cogitando voltar. E as que voltaram, em função de tudo que está acontecendo agora, já estão cogitando voltar para o home office. A gente observou muitas gigantes entregando seus escritórios e adotando o remote first. Porém, a gente sabe que esse modelo híbrido de ser virtual primeiro, mas não ser 100% virtual, tem muitos desafios. Quais os desafios de fazer uma gestão à distância e uma gestão híbrida, onde mistura o remoto com o presencial para vocês? Quer começar, Leandro? Se quiser, manda bala. Vamos lá. Eu particularmente, o remoto, nós temos vários métodos, né, ágeis que ajudam a você se aproximar das pessoas, acompanhar tarefas, acompanhar ali a disponibilidade. O WhatsApp aqui, nossa senhora, precisa contratar um orquestrador do WhatsApp aqui de tanta mensagem, né? Mas assim, com ritos, né, de dailies, acompanhamento, eu percebo o time até já no padrão do remoto, né, com cadências, com rotina, né, que eu acho fundamental a rotina, né, de você ter o rito, tanto do momento do café, que a Bruna comentou, mas também ter os ritos internos de gestão, tá? Agora, quando eu olho para o modelo híbrido, eu particularmente
percebo uma grande perda desse sincronismo. Por quê? Estou no escritório, tenho todo um deslocamento e metade do time está em casa, né? Não tem o deslocamento. Então, como que você casa essa rotina com esse público que foi para o escritório e voltou? Então, não é só a segurança do colaborador, não é só processo, ferramenta, né? Mas sim essa mudança de padrão, porque hoje o padrão ele já foi fixado, né? A gente fala que você ganhar um novo hábito ali tem 20 dias, 2 meses, né? Você criou esse novo hábito e hoje o hábito é trabalhar remoto. Então, quando eu falo de ir para o escritório, de ter metade do time remoto, metade do time no escritório, você gerenciar esse deslocamento, é muito complexo, né? Então, eu vejo em alguns clientes, por exemplo, a gente agenda algum compromisso de acompanhamento de pessoas e, estou em deslocamento, eu preciso de mais 20 minutos, preciso de mais 30 minutos. Por quê? Em São Paulo é uma loucura o trânsito, né? Então, você perde totalmente a rotina. E eu vejo muito isso, tá? Eu mesmo, poxa, eu posso falar por mim, né? Que sou mega controlado aqui com a agenda e com tudo. Já perdi reunião. Cliente marcou comigo, era presencial, né? E eu falei, poxa, cara, me manda o link do Zoom que eu não recebi, eu vou te mandar o meu, né? E eu acabei perdendo. E tá tudo bem, a gente recombina, né? Mas é porque você já tá com um viés e todo um drive de remoto. E particularmente aqui na UP e a maioria dos nossos clientes não tem nem perspectiva de volta, né? Então, lidar com esse modelo híbrido, eu vejo que é, de novo, um novo momento de aprendizado para nós, pelo menos, e para todos, né? Não sei você aí, Antônio, o que você passa na 11, né? Mesma coisa, viu, cara? A gente estava no modelo presencial, super bem, a gente foi para o modelo full remoto, poxa, super bem também, funcionou bem, foi surpreendente. A gente, confesso, a gente tinha receio de ir para o modelo remoto, a gente achava que, poxa, ia ficar difícil de trabalhar, a produtividade ia cair, poxa, a comunicação, o nível de comunicação, a interação das pessoas ia cair. Não acho que isso aconteceu, acho que, pelo contrário, o time manteve, até ficou ainda mais produtivo, interage rápido, resolve as coisas rápido, a gente consegue achar ferramenta para resolver. Me preocupa exatamente ir para o modelo híbrido. Então, o modelo híbrido, eu acho que a gente corre o risco de perder nessa comunicação, que você falou. Por exemplo, no dia que você tem certas pessoas trabalhando do escritório, outras pessoas que não estão nem em São Paulo, né, no nosso caso, estão em outros lugares do Brasil, no mesmo time, tendo que interagir diariamente, eu tenho receio de algum dos lados ficar, né, não vou dizer de lado, mas perder na troca, né? Porque as pessoas estão ali interagindo fisicamente e tem outras 2 pessoas remotas que aquela história, não estou ouvindo, não estou vendo o que está acontecendo e tal. Então, esse modelo totalmente híbrido dentro do mesmo time, eu tenho preocupação e acho que o que a gente está até pensando, né, e avaliando muito aqui na 11, como, se for para esse caminho híbrido, como fazer isso até com times segmentados, times que trabalham full remoto, times que trabalham full, né, no modelo mais presencial, mas dentro do mesmo time evitar ter esse mix, porque eu acho que isso pode ser prejudicial. Mas, de novo, né, eu também achava que era o full remoto, de repente, quando a gente colocar, talvez me surpreenda. E tem um outro ponto também que eu vejo, pessoal, não sei vocês, né, mas aí eu tenho certeza que o público do webinar vai se identificar bastante. Não é só o trabalho, né? Quando nós hoje temos filhos, temos famílias, as escolas não estão funcionando, né? Então, eventualmente, você não tem com quem deixar uma criança, você não tem ali o apoio, né? E isso pesa também para você pensar no modelo híbrido. Poxa, você vai falar para o seu colaborador, vem trabalhar na empresa, vem presencial, né? Preciso fazer uma reunião, quero te ver, quero te conhecer, mas tem toda uma organização por trás da pessoa, da família, né, que a gente precisa também pensar como gestor, né, então isso a gente tem que sempre levar em conta, porque, querendo ou não, estamos em pandemia ainda, né. Perfeito, Leandro, e já puxando o teu gancho aí, que tu falou dos gestores, saiu uma pesquisa do GPTW na semana passada, onde 53% das empresas apontaram a mudança de mindset da liderança como principal ponto a ser trabalhado em 2021. Ou seja, como que a liderança encabeça todas essas mudanças?
53% das empresas é o segundo item que mais vai precisar ser trabalhado ao longo de 2021 dentro dessas empresas. Quando a gente pensa que a liderança já comprou nesse novo modelo, não é um 100% verdadeiro essa afirmação. Então, o RH, a área de gestão, os CEOs, precisam entender como essa liderança está se comportando também nesse processo de adaptação. E quando a gente está falando no modelo híbrido, é entender nos dois modelos, no remoto e no presencial. Então, gera uma complexidade a mais. Toda ação que eu for pensar para o remoto, eu também preciso pensar para o presencial, no modelo híbrido. Toda ação que eu vou... todo meu rito de gestão que acontece no remoto, porque me adaptei a esse, precisa também acontecer no modelo presencial, quando a gente junta os dois. Então, a complexidade se torna bem maior. Até onde vale a pena, até onde se precisa ir trabalhando o mindset da liderança para decidir por um modelo simplificado, talvez. Um modelo mais simples e um modelo que atenda ao negócio, acho que é o principal, né? Não sei se faz sentido para vocês. Acho que faz, e acho que tem muito a ver, assim, né? As pessoas estão inseguras, né? Em geral. E a pandemia, poxa, um monte de coisa acontecendo, a mudança do regime, a tarefa de conciliar trabalho com as coisas que acontecem em casa, que todo mundo agora tem no mesmo ambiente, pô, as coisas acontecendo em casa e o trabalho. E junto com isso, acho que as próprias lideranças, né, e eu me coloco nesse bolo, também ficam inseguras, né? Uma coisa é como a gente estava acostumado a gerir pessoas num ambiente, poxa, né, físico, já é um ambiente mais de conforto. Como é que você gere pessoas com qualidade num ambiente total remoto, num ambiente híbrido, poxa, tendo que conciliar as entregas, a saúde mental do time, checar se está todo mundo bem, né? Não é fácil. Então, acho que todo mundo está, de fato, mais inseguro, né? E aí, poxa, os colaboradores, né, também querendo, né, ver decisões mais rápidas, mais assertivas, né? Então, por exemplo, toda a discussão de, poxa, quando é que a gente volta para o escritório? Né? Acho que a expectativa dos colaboradores é ter uma resposta assertiva disso. Porque tem muita gente que falou, poxa, porque se não voltar esse ano, eu vou me mudar. Eu vou desalugar meu apartamento em São Paulo, vou para uma casa no interior. Então, quando é que a gente volta? Ah, mas vai voltar mesmo? Já está certo. Ou não vai voltar? Posso assumir que a gente não vai voltar até meio do ano que vem? Né? Então, poxa, né, demanda também da liderança uma série de, né, necessidade de tomar decisões fortes, com pouco dado, pouca previsibilidade, mas você tem que tomar a decisão com a informação que você tem na mão. Né? A gente aqui, por exemplo, a gente já, né, nós aqui na 11 já anunciamos que nesse ano de 2021 ninguém precisará trabalhar no escritório. Então isso a gente já anunciou para o time, porque, exatamente por essa demanda, a gente precisava dar uma resposta para as pessoas. Né? E a quem vai se ligar para o escritório esse ano, já está decidido. Né? Até porque na nossa visão, a situação não vai melhorar significativamente ainda para estar no ponto de, poxa, voltar ao modelo antigo ainda esse ano. Então, foi uma coisa que a gente, né, viu a necessidade de tomar essa decisão. Legal. Acho que tem muito aí de simplificar, né? Já que a gente não tem todos os dados perfeitos para tomar uma decisão, o modelo híbrido é um modelo complexo para a gente conseguir implantar. Se a gente já conseguiu se adaptar, vai refletir bem se é uma alternativa, né? Gente, e aí a gente falando um pouquinho de motivação, falamos de ritos, falamos do que a gente precisa atentar nessa transformação. A gente sabe que a motivação já não está enraizada em bons salários, já não é uma remuneração fixa que importa. No livro Motivação 3.0 do Daniel Pink, ele traz os 3 pilares como autonomia, excelência e propósito. Que ações podem ocorrer neste modelo de trabalho, nesta forma de gestão e nesse mindset de liderança para que esses 3 pilares, autonomia, excelência e propósito, possam ser trabalhados mesmo que à distância. Aí queria escutar um pouquinho de vocês. Nossa, gostei. Autonomia, excelência e propósito. Nossa, e eu acho que, né, concordo muito. Eu acho que cada vez menos as pessoas estão sendo diretamente, né, ou só pensando no financeiro. Elas querem mais, elas querem ter mais, né, mais coisas para preencher o ambiente de trabalho.
Então, do meu lado, como líder de uma startup, eu acho que foi importante, e a gente passou por esse exercício esse ano, também somos uma startup jovem, como o Leandro falou, de marcar e realmente definir qual que é o nosso propósito. Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? O que a gente quer atingir, Então, a gente chegou ali na nossa missão de ajudar o brasileiro a ter seu melhor futuro, a gente é uma startup de saúde financeira, então, muito foi também usar esse período para fazer, a gente teve até lembro, a gente chama 11, a gente fez no 11/11 esse encontro, e a gente fez um encontro para, de fato, botar na mesa e falar, poxa, esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, esse é o porquê que a gente faz o que a gente faz, é assim que a gente quer ser, e particularmente, eu acho que serviu muito para engajar o time. Tive vários feedbacks positivos dessa reunião que a gente fez, e eu senti que o time saiu dali muito mais empolgado para ir atrás, para fazer o produto, para construir, para trazer as coisas para dentro, porque a gente fez isso, porque a gente trouxe essa dimensão de propósito, E mesma coisa quando você fala de autonomia e de excelência, acho que aí é um ponto de, poxa, como dar autonomia, antes era uma dúvida de como, agora não tem jeito, você deu autonomia, porque não tem mais como você não dar autonomia. Então as pessoas ganharam autonomia, e a dúvida para mim é mais o que elas fazem com essa autonomia que elas têm, e que é muito maior do que elas tinham antes, Antes, você querendo ou não, você está ali, você chega no trabalho, você sai do trabalho, agora não tem ninguém olhando se você chegou, se você está fazendo o que você está fazendo, se você no meio do dia resolve fazer outra coisa, se você resolve focar em outro projeto que não tem a ver com aquele que você estava focando, não tem ninguém ali, conversando com você, não vou nem dizer fiscalizando, ninguém fiscalizava ninguém, mas não tem ninguém vendo o que você está fazendo e interagindo com você. Você pode ter muito mais autonomia, E o que você faz com essa autonomia? Acho que essa é a grande pergunta. Eu acho que a experiência tem sido positiva. Acho que foram raros os casos de, poxa, a gente sentir que a pessoa estava indo numa direção que não devia, ou perdendo o foco um pouco do que devia estar fazendo. Acho que os ritos regulares ajudam a manter essa autonomia, essa independência, e essa questão do propósito, acho que a gente trouxe fazendo esses encontros. Perfeito, Antônio. E eu também acredito que não é só mais dinheiro a questão, Hoje você pode contratar gente do Brasil todo, nessa questão de vai para o escritório, volta, não tem mais isso, Então, globalizou. Nem nacionalizou, mas globalizou, Por que não contratar gente de outros estados, outras cidades, Empoderar cada vez mais por qualidades mesmo, por experiência, por conhecimento, E eu acredito fortemente que não é só salário que você motiva, pelo contrário, Então, acredito que como nós, gestores, a primeira coisa é a acessibilidade, Nesse momento de pandemia, estar acessível ao time, naquele momento, numa mensagem, numa ligação, poder se colocar disponível, Eu acredito muito nisso. Então, não é controlar, não é avaliar, mas sim se colocar disponível e quando você estiver naquele momento com o seu colaborador, naquele direcionamento, você fazer o que ele precisa para continuar correndo. Então ele vai sempre fazer algo, e vai chegar no momento que ele precisa de um outro direcionamento e, puxa, como é que eu faço isso remoto em escala, Então a acessibilidade, a disponibilidade de nós gestores, eu acho que é muito importante. Por quê? Ninguém acorda de manhã, toma seu café e fala, puxa, eu quero que meu gestor fique me controlando, Eu quero que receber exatamente a atividade by the book que eu quero fazer. Eu acho que ninguém pensa assim, Ou então, puxa, eu não vou fazer porque eu vou errar, Não tem isso, Então as pessoas precisam desse direcionamento e eu acredito muito nisso, que quanto mais alto for, quanto mais pessoas você tiver, quanto mais times você gerenciar, a sua disponibilidade, a sua humildade, você vai fazer com que esse time produza muito mais, E eu trabalho muito nisso, eu sempre prezei muito isso, e os meus liderados aí podem falar à vontade, inclusive no chat, espero que todo mundo esteja aqui conosco. A parte de engajamento, caramba, Como que engaja? Às vezes você está em casa, eu brinco, eu faço comida, eu como, Não é assim? Sim, Como que você engaja? A gente, apesar de sermos gestores, termos aqui uma grande missão em cada um onde trabalha, os problemas são os mesmos, tá, gente? Não acha que é diferente, não.
E esse engajamento, esse empoderamento, essa autonomia, eu acredito que ela acontece desde as pequenas tarefas, né? De você confiar, de você direcionar e isso acontecer, mas também em cada situação que você percebe que não está legal, mostrar para a pessoa como você espera que ela faça, para que ela entenda de fato qual é a missão, né? O que é esperado daquela função, daquela atividade, e você fazendo uma vez, você vai cada vez mais cultivar esse ensinamento, esse empoderamento, engajamento do colaborador. Puxa, meu gestor sentou comigo, mostrou como eu faço, como eu vou me comunicar, como eu vou montar uma apresentação, como eu vou guiar. E é essa cultura que a gente tenta sempre disseminar, né? É óbvio, tem pessoas que absorvem mais fácil, tem pessoas que não absorvem. Então aí cabe muito do tato e da experiência, né? De cada um, cada situação, porque afinal são pessoas. Cada um tem a sua história, a sua experiência, e você precisa gerenciar muito isso, né? Eu vejo isso e eu até coloco aqui, compartilhar uma pergunta, gente, que queria trazer aqui, que faz todo sentido, de como é fazer contratação e não conhecer a pessoa pelo distanciamento, como você, apesar de ser uma empresa pequena, a gente tem problemas muito grandes, né, como o Antônio comentou, essa incerteza, isso passa pela gente também, né? Então, como que nós implementamos essas culturas para novas contratações? Eu acredito muito aí, Antônio, se você também puder completar, eu acredito muito no engajamento, no empoderamento desde o primeiro contato. Então, por exemplo, nós usamos o GUP, ele faz toda a análise, então o RH entra em contato, empodera, mostra a empresa, nós fazemos onboarding, né? Trazemos a cultura pro colaborador, apesar dele não estar presente fisicamente, tem o senso de pertencer àquela empresa. Então a gente brinca aqui, cultura Shark, né? A gente é Shark. Vamos arrebentar, né, cara? Esse cara tem que ser feliz. Então a gente tem várias formas de engajar esse novo colaborador, que mesmo que você não conhece fisicamente, a pessoa se sente, ela se sente pertencente desse ecossistema, dessa empresa, desse time, conhece todo mundo, tá? Então é dessa forma com que a gente lida aqui, tá? Foi uma pergunta que colocaram. Obviamente os desafios acontecem, né? Então, juntando como eu acredito de você ensinar, de você ficar disponível, né, ser acessível, mas também a empresa como organização ter esses ritos e trazer esse senso de pertencer. E funciona super bem, tá, gente? Eu acho que todo mundo aí na pandemia já se adaptou, as pessoas também, né? E é o novo normal, como sempre se falou aí, esse jargão. É muito parecido aqui a minha visão, tá, Leandro? A gente também, nosso time aqui de pessoas, fez um trabalho fantástico de, né, a gente começa esse engajamento, né, contratação. Então, as pessoas no processo seletivo, elas já têm buddies, né, já tem alguém que acompanha, que ajuda ali no processo seletivo, que é alguém que trabalha, né, aqui e que conhece a cultura, que já começa a falar com a pessoa, já começa a fazer a pessoa começar assim, mesmo durante o próprio processo seletivo. E aí, depois que a pessoa, de fato, recebe a oferta, aí continua esse trabalho ainda mais intensificado, de ter alguém para acompanhar essa pessoa nos primeiros dias, de garantir que essa pessoa, poxa, tem reuniões um a um com toda a liderança, né, da área. Então, poxa, achei muito bacana, né, o que você falou, vai muito em linha com o que a gente está fazendo aqui. É um desafio, né, conseguir transmitir essa cultura, né, que a gente também aqui considera uma cultura super forte, a gente tem muito orgulho dela, para as pessoas que estão entrando, mas acho que a gente está conseguindo assim, né, através do... É o jeito mais old school, né, que é como é que você transmite uma cultura? Você trazendo essa pessoa para dentro dessa cultura. Então, você tem que conseguir fazer essa pessoa o quanto antes, o mais rápido possível, que ela faça parte dessa cultura. E para isso ela precisa interagir com as pessoas que façam parte da cultura. Então, é isso que a gente tenta fazer, né, o quanto antes possível. Perfeito, Antônio Leandro. Trazendo uma contribuição também, esse mesmo livro, né, do Daniel Pink, da Motivação 3.0, ele dá algumas dicas de como a gente observa também nessas interações a nossa equipe. Então, ele traz, por exemplo, um exercício dos pronomes. Como que a equipe de vocês está se referindo a um desafio? É o desafio deles ou é o nosso desafio?
É o desafio, é o problema de outras pessoas ou é o nosso problema? Isso nos dá alguns cheiros, né, algumas pistas de, será que essa pessoa está incluída na cultura ou não? Ela está se sentindo parte dessa cultura ou não? E a gente só consegue fazer isso conversando com as pessoas. Então, acho que a gente volta lá no começo de forçar a se conhecer, né? Eu tenho que criar momentos para estar com aquelas pessoas. E eu acho que um dos pontos que a gente falou ali de autonomia é ter dados também para poder entender se essas pessoas estão performando de acordo com o que se espera delas. Dentro do que o Leandro trouxe de deixar muito clara a função daquela pessoa, deixar muito claro os feedbacks, e eu conseguir também, remotamente, ter dados da eficiência dela, né? A eficiência de um funcionário não era ele estar na cadeira dele às 9 da manhã. E isso fez, essa nova forma da gente pensar, fez esse clique também. Poxa, se eu não estou conseguindo saber remotamente se aquela pessoa está produzindo ou não, está sendo eficiente ou não, eu também não conseguia fazer isso no presencial, porque eu estava medindo se ela estava lá ou não, e não estava produzindo ou não. Acho que é super bacana essas dicas, assim, de dados para autonomia, o Leandro trouxe feedback constante, e o que o Antônio trouxe de tem que se forçar a conhecer, tem que estar perto das pessoas para poder ouvir, por exemplo, esses pronomes, como que essas pessoas estão se referindo aos desafios que encontram ao longo, né? Sim. Muito bacana. Mais algum ponto sobre isso de motivação? Tranquilo? Eu vi que tem uma outra pergunta, Bruna. Tem uma outra pergunta, como a gente motiva a equipe à distância, né? E quais são os benefícios que nós oferecemos? Então a gente falou bastante aqui como motivar, né? Cada um é de um jeito, né, gente? Sim. Não é dinheiro, né? Então eu acredito que são vários fatores. Como organização, obviamente, tem os benefícios, tem os eventos remoto, tem a cultura de acesso, né? De você acessar o seu gestor, o seu diretor, o CEO aí, tranquilo, ser acessível. Tem o senso de pertencer. E o maior benefício que eu vejo, gente, assim, é você, ao mesmo tempo que você empodera, você dá autonomia, as pessoas são livres, né, para produzir com metas, você também gerencia e traz com que esses exemplos eles se propaguem, né, e a pessoa ela se sinta feliz, né, de estar aqui, de estar trabalhando, de não ser algo maçante, por exemplo, puxa vida, eu tenho que acordar 8 horas, eu vou começar. Então, 9 horas eu vou começar, eu preciso começar, e você não é produtivo. Então, acredito que são vários fatores que nós já falamos, né? Obviamente, não é dinheiro, não é um cartão alimentação, não é isso que vai resolver aí. Então, é muito da cultura da empresa, da cultura do gestor, de você engajar esses novos e colaboradores aí. E eu posso até comentar um pouquinho sobre isso, né? Porque como até, né, o nosso negócio tem a ver com benefícios, né? A Previdência é um benefício, mas nós nos definimos até como uma startup de saúde financeira. E uma bandeira que eu levanto muito, e vai na linha que você falou, Leandro, a pessoa fala, não, vou dar um benefício de saúde financeira para o meu time. Vou aumentar o custo, vou aumentar o salário. E não é isso. Eu acho que, para mim, benefício de saúde financeira, né, você dar saúde financeira para o time, não deveria significar você aumentar o salário, necessariamente, do time. Uma coisa não está necessariamente ligada à outra, até porque você tem pessoas, né, com problemas financeiros ganhando 3 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais. As pessoas têm problemas igual. Né? Então, tem muito mais a ver com outras coisas, né, do que simplesmente você pagar mais. Né? E a gente está construindo nossa solução nessa linha. Mas a gente também, né, falando especificamente de benefícios, a gente flexibilizou alguns, a gente mudou alguns benefícios. Né? Então, o pessoal que tinha alimentação e preferiu receber esse valor, a gente flexibilizou para receber o valor e não receber no cartão. Então, a gente trouxe um pouco dessa flexibilidade para dentro e, óbvio, né, colocamos, né, um benefício que a gente viu que estava sendo cada vez mais valorizado, que era o próprio benefício da Previdência, e a gente colocou isso para o nosso time também. Mas também usamos esse momento para repensar, de fato, a nossa estratégia de benefício. Se estava fazendo sentido com o momento, se os benefícios tinham apelo para quem estava no remoto, por exemplo,
ou não, e a gente deu uma ajustada. Usamos também o momento para ajustar. Bacana. Pegando aqui a pergunta do Danilo, né? Quais as práticas utilizam para estimular o desenvolvimento dos colaboradores? O Antônio trouxe aí revisar benefícios, entender o que motiva, o Leandro também deu alguns exemplos. Trazendo o exemplo da GUP, a gente tem um processo de desenvolvimento muito próximo. Então, quais foram algumas rotinas que a gente implantou dentro desse período? As dailies, então, dentro das equipes, eu faço daily diária daily diária, ótimo, mas dailies com a minha equipe todos os dias, num horário que não é às 9 da manhã, que não é às 8:30 da manhã, é um horário que adapte na rotina de todo mundo, porque eu não estou ali na daily para fiscalizar, eu estou ali para a gente se ajudar. E a nossa forma de fazer é como é que está seu dia e o que você precisa de ajuda. É uma forma da gente se abrir um pouquinho mais e poder compartilhar, trazer um valor da GUP, que é o Juntos Somos Mais Fortes, para dentro do dia a dia. Então, é ali que a gente mostra o Juntos Somos Mais Fortes, o que você precisa de ajuda. Além dessa daily, a gente tem semanalmente, eu separo 15 minutinhos para cada um, para a gente bater problemas de rotina, ajudas de rotina que o pessoal precisa. Porque eu percebi que nos nossos one-on-ones acabavam enviesando para o problema do dia a dia, em vez de enviesar para OKR e rotina e desenvolvimento. Então, separar esses 15 minutinhos para ele pedir ajuda, trocar um pouquinho comigo de quais são os desafios mesmo de cliente, pô, conhece alguma coisa desse cliente, esse cliente está pedindo tal coisa, será que pode me ajudar? Fez toda a diferença para que o outro rito que a gente tem, que são os one-on-ones quinzenais, conseguissem focar no que realmente precisa. Um one-on-one de OKR, né, um one-on-one de meta, de plano de ação, o que a gente está fazendo, o que a gente ainda precisa fazer, e um one-on-one de desenvolvimento, que é totalmente do Gupper trazer o que faz sentido para ele dentro do PDI dele. Sem esses 15 minutinhos na semana, eu acabava transformando os one-on-ones em problemas, em resolver problemas, porque ele estava ali ansioso, não conseguia falar mais nada além disso. Então, são algumas práticas, exemplos de práticas que a gente está fazendo aqui com a equipe. E uma curiosidade foi que o meu time, por exemplo, nós contratamos 75% dele durante a pandemia. Então, nós não nos conhecemos presencialmente, mas temos uma interação maravilhosa. Se eles estiverem aqui, por favor, deem seu depoimento no chat também, porque a interação é muito frequente. Eu digo, gente, eu nunca vi. E esses dias a gente estava falando das alturas das pessoas, né, num happy hour. E uma das pessoas é muito alta. E eu disse, gente, eu não consigo te imaginar alta. É muito mais alta que eu tenho 1,80. Eu disse, gente, eu tenho 60. Não consigo te imaginar alta. E é isso. A gente está falando a gente está tão próximo, mas que, como a gente não tem essas percepções do físico, alguns detalhes acabam passando e que gera também esse ponto de empatia. Pô, você é alta, que bacana. Ela faz basquete, né? Faz handball, perdão. Gosta muito de jogar. Então, esses pontos não podem se perder, mesmo numa rotina remota. E nos ajuda a criar empatia, separando dos problemas de trabalho, porque senão esses momentos que seriam de desenvolvimento, de discussão de metas, se tornam resolução de problemas que a gente faria num corredor, no presencial. Mas que como não existe corredor, precisa ter uma outra forma. Acho que aí, não sei se respondi, Danilo, mas são algumas dicas do que a gente vem fazendo. Aproveitando, tem uma pergunta aqui do Thales Lima. Vamos ver quem consegue responder. Como vocês pensam ou planejam, né, como repassar os valores, princípios e culturas da empresa para os novos funcionários que estão sendo contratados, se eles já não conhecem ninguém? Alguém quer dar um resuminho aí? Eu posso falar aqui. Antônio. Vai lá, Leandro. Acho que é muito do que a gente já falou, né? Acho que é vários itens aí, mas o mais importante, desde o primeiro momento, o próprio RH, gestão de gente aí, né? Você ter, desde o momento da seleção, onboarding, né? Trazer essa cultura e colocar esse time dentro, esse time novo, né? Dentro do que você preza na empresa. Como você mantém isso? Mantém com as políticas de engajamento, né? Então, com os gestores replicando isso dentro de casa, com eventos corporativos, eventos online ali, que é o café do GUP,
é o nosso bate-papo. Você tem algum aí, Antônio? Me dá um nome, é o 1111? Gostei A gente disso aí, tem, cara. o 11 do 11 é o nosso dia anual, mas a gente tem o nosso encontro quinzenal de time todo também, e a gente tem os nossos happy hours, né, a última sexta-feira do mês a gente tem também, e aí tem o almoço do restaurante lá que eu comentei, a gente vai criando um monte de coisa também para fazer isso, para as pessoas poderem se conhecer mais. Então, eu acho que é muito isso, né, Bruna? De você poder replicar e ter essa rotina de cultura, né? Eu acho que né, esse ponto que o Thales trouxe é super importante, porque né, pensa, né, todo mundo aqui lembra a primeira vez que chegou numa escola nova ou chegou no trabalho novo, né? É um dia meio assustador, porque você não conhece ninguém, né? Como é que você interage? Então, eu acho que aqui esse acolhimento, garantir que as pessoas já conheçam alguém e ter alguém responsável por apresentá-las, a gente faz isso bem informal, tá? Ó, você é o responsável por apresentar essas pessoas para o time, garantir que ela conversa com todo mundo. Antigamente, as pessoas andavam nos andares, né? Ia a pessoa e o buddy dela, de andar em andar, apresentando ela para todo mundo, para forçar mesmo esse conhecimento, né, para acontecer. Eu acho que a gente está tentando fazer a mesma coisa agora, né? Fica um pouquinho mais lento, talvez, esse processo, né, do que era no presencial, mas acho que está dando certo, né, das pessoas conseguirem, né, no primeiro dia, já conhecer um monte de gente e já não se sentir naquele negócio, puxa, entrei, estou aqui olhando para o computador, não sei o que eu tenho que fazer, não sei com quem que eu tenho que falar, não sei qual que é o meu papel. Então, a gente tenta muito evitar isso. Isso é um cenário muito, muito ruim. Pegando esses dois pontos, né, que o Antônio e o Leandro trouxeram de exemplos, a cultura nada mais é do que valores, símbolos e sistemas. Então, o RH, o time de liderança, precisa pensar a cultura intencionalmente. Quando a gente fala de valores, é só uma parte da cultura. Os sistemas e os símbolos precisam estar de acordo. Então, quando eu contrato uma previdência privada, uma saúde financeira do meu colaborador, por exemplo, né, Antônio, isso faz parte, isso é um símbolo de uma cultura que se preocupa com o colaborador e se preocupa com a longevidade da saúde desse colaborador. Sim. Então, o resultado a longo prazo é importante para essa empresa. Isso é um símbolo de cultura. Então, pensar estrategicamente e na ponta do lápis, o que eu vou fazer que reforce isso, faz parte tanto no presencial, mais ainda no online, né? Super, super. Mostra que você está preocupado com aquela pessoa, que você quer aquela pessoa, que ela está vindo para uma jornada longa e por aí vai. Então, acho que concordo 100%. É isso mesmo. Perfeito. Um dos nossos valores aqui da GUP é o garra para fazer dar certo, né? E aí, como que a gente faz esse garra para fazer dar certo em momentos online? A gente criou desafios de vídeos, por exemplo, onde a gente votava em pessoas que faziam vídeos, e saíram vídeos sensacionais, gente, assim, de pessoal extremamente criativo, para um determinado resultado. Alcançou aquele resultado? Faz um vídeo para comemorar, joga no canal e a gente vai votar. E a gente deu uma premiação. Foi um momento de reforçar essa garra para até o último minuto conseguir entregar esse resultado. Então, acho que para fechar esse ponto de cultura que surgiram em várias perguntas aqui no chat, pergunta intencional. Então, trazer todos esses exemplos que o Antônio e o Leandro trouxeram precisa ser amarrado em sistemas e símbolos que reforcem esses valores. Mas muito bacana. Aí a gente tem mais uma pergunta para vocês. Vocês passaram por alguma situação de baixo desempenho e conseguiram reverter? Ocorreu casos de desligamentos e como foi? Nossa, muito, muito delicado, né? Sim, sim, difícil. É um tema bem difícil. E a gente teve casos de baixo desempenho que revertemos. E, poxa, sucesso, né? Conseguimos ou mudar escopo, ou mudar, né, a cabeça da pessoa, ou ajustar a posição, a área, o pedaço da empresa que a pessoa estava trabalhando e resolveu. E infelizmente, tivemos casos que, poxa, não resolveu, ou precisamos ajustar tamanho de time, né? Poxa, a gente, né, sabe que a vida, né, não necessariamente é sempre como a gente quer. Então, tivemos que fazer, né, desligamentos durante o período da pandemia. É muito ruim.
tá? E eu estou falando aqui, abrindo até o coração para vocês, é péssimo você fazer um desligamento numa época de pandemia sem poder sentar na frente da pessoa e conversar com ela. Você se sentir obrigado a mandar um Zoom, né, mandar um e-mail para a pessoa, marcando uma reunião para fazer, né, esse movimento. Então, é muito ruim, eu acho muito pior fazer isso remotamente do que presencial. O que a gente está, né, não é para dizer que que a gente resolve esse problema, mas o que a gente tenta fazer, a gente tentou ser muito flexível nessas movimentações. Então, poxa, a gente alongou os prazos, a gente dá mais tempo para a pessoa, poxa, buscar outra oportunidade, a gente, em várias situações, a gente, poxa, estendeu alguns benefícios por mais tempo, né? Então, a gente tentou fazer coisas que amenizam, né, esse momento, que é um momento difícil. É um momento difícil, poxa, para quem dá essa mensagem, e mais difícil ainda para quem recebe essa mensagem. Muito difícil mesmo. Então, a gente tentou fazer, né, esses movimentos que, pelo menos, amenizam a situação, dando mais tempo, mais espaço, tudo para, né, as coisas se encaixarem. Porque, no fundo, é o tempo que vai acabar resolvendo essas coisas, né? Com certeza, né, Antônio? Desligar nunca é bom, né? Não. Nunca é bom, é um tema mega delicado mesmo. E graças a Deus aqui na UP a gente não precisou fazer os desligamentos por causa da pandemia. Pelo contrário, a gente está na busca insana de gente, né? Mas teve sim desligamentos por performance, né? Então, quando a gente olha como gestor, na verdade, você tenta sempre guiar o seu colaborador para reverter esse cenário. Mas eu posso falar aqui para todos que não depende da gente, tá? Como gestor. Eu acho que quando o tema específico, tirando tudo que você comentou, que foi super bem, Antônio, produtividade, né? Você ter os resultados. Então a gente sempre tenta, como gestor, ensinar, guiar, mostrar, né? Realocar, trazer sempre o que é bom daquele colaborador para dentro de uma função que ele vai se sentir melhor. Mas muitas vezes tem colaborador que não reage, né? Você fala, demonstra uma vez, demonstra duas vezes, demonstra três vezes, né? E infelizmente não tem como, né? Então acho que é uma ação que, quando acontece, aqui o tema é gestão de talentos, gestão de pessoas, quando acontece, o colaborador às vezes até espera que isso vai acontecer. Que você fez tantas conversas, você fez tantos direcionamentos que ele mesmo já está numa situação que não é tão boa assim. Ele está incomodado com aquilo, né? Puxa vida, meu gestor toda hora fala as mesmas coisas, eu não consigo reagir, eu não consigo reverter, então ele já espera, às vezes, alguma decisão como essa, que não é boa, nunca é boa, né? Fazer desligamento nunca é bom, não é o que nós queremos. Legal, Leandro, muito, muito bacana. E acho que um ponto importante é que a gente não está só remoto, a gente está passando por uma pandemia. E o ponto que o Antônio trouxe, poxa, o que eu posso fazer para minimizar esta mudança? O que eu posso fazer para tornar este processo mais humano? E jamais pode ser uma surpresa, como o Leandro trouxe, né? Quando chega a este ponto, a pessoa já precisa entender que isso está se encaminhando para acontecer, porque os feedbacks corretos foram dados ao longo do caminho. E eu acho que não tem nada pior para um gestor do que chegar num momento de desligamento e se deparar que aquilo era uma surpresa. Ter este erro dói muito, né? Porque você entende que, pô, toda a comunicação que eu fiz ao longo daquele caminho não foi efetiva. Não foi. Esse é o resultado. Se foi uma surpresa, é porque o meu feedback não foi efetivo e eu não consegui reverter. Então, acho que fica aí a dica de o quanto mais humano for possível, entender a realidade dessa pessoa, tentar ajudá-la em um próximo desafio, isso é possível. A gente viu muitas empresas estendendo, por exemplo, o plano de saúde ao longo de um determinado tempo, porque sabemos que estamos numa pandemia e ficar sem um plano de saúde nesse momento é muito complicado. Então, planejar muito bem e comunicar também muito bem para quem fica, né? Porque assim como no presencial, assim que um desligamento desse acontece, você tem que voltar para o seu time e dizer por que está acontecendo, para que não fique uma impressão de que foi por uma crise, por exemplo. E aí, trazendo exemplo, nós tivemos aqui alguns, nenhum, graças a Deus, foi em função de crise, de diminuição de pessoal. Mas no momento que está todo mundo sensibilizado e ansioso para que
isso está acontecendo, estamos vendo em vários lugares isso acontecer. Daqui a pouco, uma pessoa é desligada por um motivo de desempenho ou de até novo desafio. A gente teve pessoas que foram para novos desafios nesse trabalho remoto, né? Porque ela quis, porque era interessante para a carreira dela, comunicar o resto que foi isso que aconteceu, que não foi um desligamento por redução, não foi um desligamento porque estamos passando por uma crise financeira. Até isso a gente tem que cuidar, porque as pessoas estão sensíveis nesse momento. Então, tudo que a gente não comunicar, alguém vai comunicar por nós, né? Exatamente. Alguém vai falar. É isso. Alguém vai falar o motivo. Então, o quanto mais vocês conseguirem comunicar, aí fica uma dica nossa também. Gente, e aí a gente se encaminhando para a última pergunta, aqui nos 5 minutinhos finais da Isadora. Como vocês estão fazendo para manter todos os times unidos, de forma a interagir com as demais equipes da empresa? Se dentro da equipe é difícil, imagina com outras equipes, né? Nesse formato remoto. Como vocês estão fazendo por aí, gente? Olha, a gente tenta, do meu lado aqui, a gente está tentando fazer, né? A gente até tem um escritório onde tem várias iniciativas diferentes, né? Do grupo que investe na 11, e a gente gosta de estimular essa troca, né, entre o time da 11 e o time das outras startups, das outras áreas do grupo. Mas a gente está fazendo um esforço, mas esse foi um dos primeiros pontos que a gente pegou e a gente viu que ainda não está legal, né? Então, só para dar uma ideia para vocês, a gente faz uma pesquisa, de tempos em tempos, onde a gente pergunta para todo mundo com quem que ela falou. Super interessante, você põe o nome de todo mundo e a pessoa pode dizer, falei, não falei. Você falou com essa pessoa nos últimos 15 dias, 30 dias, falei, não falei. E aí, com esse sim e não, a gente desenhou meio que um grafo, né? Um monte de ponto ligado e tal. E é impressionante como você vê as bolhas, né? Então, a pessoa falou com todo mundo do time dela, todo mundo do time se falou, mas aquela bolha com a outra bolha tem, tipo, 2, 3 linhas ligando. Ou seja, né, de fato, fora do time que está ali mais unido trabalhando, é difícil. Caiu bastante o nível de interação das pessoas fora do time de trabalho. A gente tenta, o que a gente já falou, fazer os encontros, fazer, os eventos, os eventos de time todo e tudo, tentar criar fóruns multifuncionais, né, fóruns mais, né, com temáticas parecidas. Tá aqui o pessoal de CX que vai conversar, tá aqui o pessoal de produto que vai conversar, mas ainda assim, eu acho que ainda não tá lá. Eu acho que a gente ainda precisa fazer mais. É desafiador, né, Antônio? Não tem nenhuma fórmula mágica, gente. Eu acho que todo mundo, né, se alguém descobrir, podem passar aqui na mensagem, que vai nos ajudar também. Nos ajudem. Sim. Pois é. Não sei aí a Isadora, como é o dia a dia dela, como é a empresa e tudo mais, né? Mas é desafiador. Desafiador para qualquer empresa, para qualquer área, tá? Dentro dos times, fora dos times, entre as áreas, entre as unidades, entre os squads. Não sei como vocês estão organizados aí, Isadora, mas é uma ótima pergunta. E o que eu posso contribuir, além do que o Antônio já colocou, começa pela liderança. Né? Eu posso dizer que eu acho que começa pela liderança fomentar cada vez mais essa união, né? Essa comunicação e ser o exemplo. Então, se você tem vários líderes e se os líderes se falam, se os líderes fomentam isso, eu acredito que a organização ela vai ser mais unida, vai ter mais interação. Se já nos líderes já são segmentados, se os líderes não interlocutam, aí o desafio ainda é muito maior, tá? Então a gente sempre tenta, na liderança, na gestão, cada vez mais fomentar isso, né? Então eu posso contribuir com isso, mas o resumo é que é sempre um grande desafio. Legal, Leandro. Aqui na GUP, trazendo um exemplo, a gente está tentando um movimento de QRs compartilhados. Então, ter essa árvore de metas desenhada para que os times consigam se interagir e trocar entre si, pode ser uma ação intencional para que isso aconteça. Ponto negativo disso é que a gente tem que cuidar. Daqui a pouco se tornam 1000 comitês. Né, tem gente se encontrando com todo mundo. E aí, não, eu estava na squad tal, eu disse, gente, pelo amor de Deus, como assim? E aí a gente perde um pouco o foco, mas estamos tentando, fizemos essa ação intencional de metas, de OKRs trocados, que já era uma prática, mas que agora se intensifica cada vez mais para que possa contribuir. E assim como o Antônio trouxe, adorei essa ideia da pesquisa, falou com quem, bem prático de colocar no pulse mensal.
A gente também tem aqui o que a gente chama de Gupcoins, né? A gente fica trocando reconhecimentos e a gente faz a nuvem também de com quem a gente troca. Legal. E aí tu vê exatamente a bolha e o quanto a gente consegue, e também que aquelas pessoas que conseguem sair dessa bolha são as pessoas que mais conseguem melhorar os seus resultados e suas interações. Então, ter esses dados pode ser um começo para a gente começar a ter insights do que fazer nesse processo de aprendizado, né, gente? Pessoal, a gente finalizou então com a pergunta da Isadora. Gostaria muito de agradecer o Antônio e o Leandro, que estiveram aqui com a gente durante essa 1 hora, trocando, dizendo o que a gente ainda não aprendeu, né? Por exemplo, das áreas, ainda estamos tentando. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, muito obrigada por todos que estão aqui conosco. E queria abrir para o Antônio e para o Leandro darem os seus recados finais, para a gente poder encerrar. Obrigado, Bruna, Leandro, foi um prazer estar aqui com vocês, interagir com vocês, discutindo um tema que, poxa, a gente tem, né, ainda tem muita pergunta, né, muita pergunta que a gente mesmo tá se fazendo, estamos aprendendo junto a como navegar nessa situação que a gente tem hoje, mas foi um grande prazer, tema sensacional, tem discussão aqui para 3 horas de papo. Com certeza, Antônio, prazerzaço aí falar com você, participar desse evento, né, desse webinar com você, Bruna, representando a UP. Exatamente, né, a gente trocou aqui várias experiências, espero ter influenciado de alguma forma você aí que assistiu, que investiu tempo, né, ou que irá assistir, e é muito isso. Obrigado aí pela oportunidade, Bruna, Antônio, prazerzaço, feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bacana, gente. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que nos assistiu, que ficou conosco essa 1 hora. Encerramos aqui o nosso webinar. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e fiquem à vontade para compartilhar ou depois. Ele foi todo gravado e será disponibilizado para vocês. E também fiquem à vontade para nos adicionar no LinkedIn, trocar, nos procurar. Espero que a gente se encontre em breve também. Obrigado, gente.